Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Manual Maker, o canal onde eu falo aí dos meus projetos de eletrônica. E esse o tão aguardado vídeo sobre o condicionador de wideband com Arduino. Esse sem dúvida foi o vídeo mais esperado por vocês. Quando eu postei no Instagram deu mais de 220 mil visualizações, muita gente me mandando mensagem. Então a ideia desse projeto era tentar fazer esse condicionador sem aquele circuito integrado específico para isso, que é bem caro e também não é muito fácil de achar. Então eu fiz com o Arduino e com outros componentes que são bem fáceis e baratos de encontrar por aqui. E uma grande dificuldade sobre esse projeto foi achar informações na internet. Então tem muita pouca informação na internet sobre o funcionamento interno de uma sonda wideband. Mas aqui estamos, temos já o condicionador quase 100% funcionando. Tem que fazer alguns ajustes ainda em algumas coisas. Bem, se você gosta de eletrônica automotiva, dá uma olhada aqui nessa playlist que tem um projeto de gestão programável com Arduino, que é bem legal, gratuita, de código aberto. E também se você gosta de montar outras coisas, dá uma olhada nos outros vídeos. Tem vídeos sobre impressora 3D, osciloscópio, entre várias outras coisas. Beleza? Então falando aqui do projeto agora. Então isso aqui vai ser um projeto open source, ou seja, de código aberto. Eu vou disponibilizar na internet aí no GitHub para todo mundo quando estiver pronto. Vou ir atualizando, vou ir postando novidades, só que eu vou postar quando eu terminar 100%. Então quando eu postar eu vou colocar o link aqui na descrição. E eu só não vou postar agora porque não está 100% terminado, então pode alterar alguma coisa tanto de hardware como de software. Então eu quero ter certeza antes de disponibilizar para vocês. Essa daqui é a plaquinha, né? Então usa um display OLED, utiliza aqui o Arduino aqui atrás, tem o conector MiniFit. Esse conector MiniFit não é o melhor conector do mundo, eu preferi um automotivo, mas já para não encarecer o projeto, também utilizar componentes mais simples, eu decidi utilizar o conector MiniFit, que funciona bem também. Essa daqui é a plaquinha sem os componentes, é a primeira versão dela, ficou bem pequenininha. E falando de placa, aproveitando aí para falar do novo patrocinador do canal, na verdade o primeiro patrocinador oficial do canal. Eu tô muito feliz, porque simplesmente é a empresa que eu mais queria ser patrocinado. Desde quando eu comecei o canal eu sempre estava mirando nessa empresa, que é a JLC PCB, que faz essa plaquinha aqui fenomenal, qualidade incrível. Pessoal, eu compro dessa empresa desde 2017, 2018. Essa daqui foi a primeira plaquinha que eu fiz com eles. Por $2 você consegue comprar 5 plaquinhas dessa, qualidade industrial, na melhor qualidade possível. E a JLC PCB é uma das maiores fábricas de placas do mundo. É uma empresa gigantesca na China. Eles não param de crescer e trazer novidades. Por exemplo, você pode mandar fabricar placas com até 32 camadas, placas de alumínio, cobre, flat cable. Também você pode encomendar peças de impressão 3D e até peças usinadas em metal. Então assim, dá para você fazer tudo. Eles fazem a nível unitário, assim, então você pode comprar poucas unidades, o preço é excelente, é o melhor preço que tem na internet hoje. Inclusive eles têm um software próprio também para desenhar as placas, que é o Easy EDA, que tem curso gratuito aqui no canal. Dá uma olhadinha lá, um software muito legal, muito fácil. E inclusive você pode mandar fabricar a placa e já montar os componentes dentro da fábrica, ou seja, a placa vem completinha, já montada com componentes, testada. Então tem o link aqui na descrição, dá uma olhadinha lá. Então vamos lá, pessoal. Então aqui eu vou passar 3 informações muito importantes, então não pula o vídeo. Primeira coisa que na verdade esse projeto não fui eu que comecei. Esse projeto é originalmente feito por um usuário chamado Hellfire do GitHub. Ele fez aí há mais de 10 anos atrás e aparentemente não fez mais atualizações. Então eu não criei ele do zero. Porém, o que eu fiz? Eu acrescentei a tela OLED que não tinha tela esse projeto. Eu acrescentei o software para ela ler a sonda 4.2, além da 4.9 que o Hellfire já tinha colocado. Eu adaptei o código pro Arduino Nano. Originalmente era para um outro microcontrolador que a gente não encontra aqui no Brasil, que chama Tensai ou Tensai 2.0. Então eu vou deixar o link do GitHub dele dentro do código quando eu postar também, para dar aí todos os créditos para ele, que ele fez um trabalho fenomenal. É um código bem complexo, nem tanto da parte eletrônica, mas da parte de lógica mesmo. Acontece muita coisa ao mesmo tempo. Então, todos os meus créditos aí para ele. Então, esse é o primeiro ponto. A segunda coisa, pessoal, é que veio muita gente me falar o seguinte: ah, finalmente eu vou ter um condicionador de wideband a um preço justo. Não vou pagar R$600, não vou pagar mais de R$1.000 no conjunto. Pessoal, primeira coisa, não tem como comparar. Esse projeto aqui é um projeto robista, um projeto para entusiasta. Não se compara, isso daqui é um projeto, não é um produto. A Fueltech, a Octane, a Ingepro, qualquer outra marca aí, eles vendem produtos testados em vários carros, tem assistência técnica, tem suporte técnico, tem garantia. Então assim, não tem como comparar. Se você quer um produto pronto, que não vai te dar dor de cabeça, que você tenha certeza que funcione, pega um condicionador aí de alguma dessas marcas, dessas empresas.
Isso daqui não é um produto, isso daqui é um projeto que tem seus ônus e seus bônus. Então ele é mais barato de montar, só que você tem que ter um conhecimento, você pode ter alguns probleminhas aí durante a montagem, tem que entender de calibração, entender de eletrônica, etc. Então esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto, teve várias pessoas que vieram falar comigo também com a intenção de pegar e vender para outras pessoas. Não vale a pena o risco. Se quebrar um motor aí vai ser muito mais caro do que os 200, 300 reais que o cliente vai economizar comprando o condicionador de você. Então não é para ser vendido para outras pessoas, é para você montar no seu carro sob sua responsabilidade. Você precisa ter uma noção aí de eletrônica, de Arduino, elétrica automotiva. Mas finalmente vamos lá então para o vídeo. Eu já falei bastante, eu vou começar a explicar então. Bem, primeira coisa, eu vou dividir esse vídeo em 3 partes. Por quê? Já faz mais de 2 meses que eu estou trabalhando sem parar nesse projeto e está acumulando bastante informação e também está demorando mais do que eu esperava para finalizar, porque eu estou aí me atentando aí a todos os mínimos detalhes para ter plena certeza que funciona. Então esse primeiro vídeo aqui eu vou falar um pouco do projeto, do circuito, de como que funciona uma sonda wideband e o que falta fazer para os próximos vídeos. No segundo vídeo eu já quero trazer 100% pronto, testado, e daí eu já vou disponibilizar o código e o circuito para vocês. E o terceiro vídeo eu vou mostrar a calibração no carro. Então vamos lá, primeiro o projeto. Aqui você tem 2 opções de display, então você pode utilizar esse display aqui de 2.4 polegadas ou esse displayzinho aqui menor que é de 1.3 polegadas. Tem também o de 0.96 polegadas, mas eu acho meio pequeno. Esse display ele precisa ser com o protocolo de comunicação I2C e ter 4 pinos. Quando eu terminar eu vou colocar um link aqui para vocês saberem onde comprar, mas acha fácil em qualquer lugar, tanto no Brasil como na China. Falando aqui sobre o microcontrolador, como eu comentei, é um Arduino Nano. O código utilizou quase toda a memória flash dele, principalmente pela questão da parte gráfica ali, que consome bastante memória. Não sobrou muito espaço para outras funções, mas eu quero otimizar o código e deixar mais espaço livre para colocar outras coisas, como por exemplo leitura de sensores e outras coisinhas aí que o pessoal sugeriu. Uma outra coisa também, esse projeto aqui ele não é baseado no projeto 14.7, que é um outro projeto que já existe na internet. Esse aqui é um pouco mais elaborado porque tem um circuito maior. Também eu deixei aqui 2 pinos para comunicação WARC serial, para ele se comunicar com a Arduino e conseguir pegar informações aí também para exibir na tela futuramente, se sobrar memória. E ele vai ter uma saída aí de 0 a 5 volts analógica, que é para você conectar em qualquer injeção eletrônica e programável. Também tem uma saída aí de até 1 volt mais ou menos, que é a saída com simulação da sonda de banda estreita, da sonda comum. Aí uma coisa, pessoal, não se esqueça aí de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho, deixar aquele like, porque deu muito trabalho esse vídeo e eu estou compartilhando aí de graça com vocês. Também você pode se tornar membro do canal por R$ 2,90 ao mês. Inclusive os membros assinantes do canal, eles vão concorrer a um kit desse projeto com Arduino, placa, os componentes e o display, que eu vou fazer quando tudo estiver pronto. Então, mais um motivo aí para você assinar o canal. E agora vamos começar a falar da sonda wideband, ou sonda de banda larga. Então, pessoal, a sonda wideband ela é completamente diferente de uma sonda de banda estreita. Não é só a velocidade do sinal e o nível do sinal, mas o funcionamento e toda a construção interna dela. E como todo mundo sabe, ela tem 6 fios, pelo menos aí 2 fios a mais do que uma sonda de banda estreita, que eu vou chamar de sonda comum para facilitar, né? Diminuir o nome. Estamos falando aí da primeira diferença interna dela, né? A sonda de banda estreita, ela só precisa ser alimentada ali e estar quente para que ela comece a gerar o próprio sinal e nós possamos ler esse sinal. A wideband não, ela precisa ter um monte de controles, ela não funciona sozinha. Como eu comentei, tem muita pouca informação na internet sobre o funcionamento interno dessa sonda. Eu achei menos de 10 artigos no mundo inteiro explicando como que ela funciona. Eu vou deixar aqui na descrição para quem tiver curiosidade. Em português eu achei só um artigo, que é do Aparecido Oliveira, um cara que tem o melhor canal de eletrônica automotiva da internet, na minha opinião. Então vamos lá falar sobre o funcionamento da sonda. Eu vou tentar simplificar ao máximo, ok? Porque é complexo e você precisa saber isso daqui para entender como que o circuito funciona na hora de montar. Então tanto a sonda de banda estreita quanto a de banda larga, elas têm uma resistência interna ali que serve para o aquecimento dela. Essa resistência é chamada de heater em inglês. Como eu falei, a sonda comum ela começa já a emitir um sinal do fator assim que ela é alimentada e aquecida. E ela só tem 2 elementos internos: a resistência aquecedora e a célula geradora, que é a célula que gera o sinal de lambda. Já a sonda wideband ela tem 3 elementos internos. Ela tem a resistência ali de aquecimento, ela tem a célula NERST ou célula geradora e uma bomba de corrente ou current pump. Essa célula NERST, então ela fica ali nos pinos preto e amarelo do conector.
Só que a célula NERSC ela não consegue funcionar sozinha. A gente precisa injetar ali a todo momento uma tensão e uma corrente para sempre trazer ela para o nível normal, que é 450 milivolts. Então, conforme vai passando os gases, essa tensão ela varia e nós precisamos ficar injetando tensão todo momento para ela se equalizar e voltar a esse estado de 450 milivolts. E 450 milivolts indica que ela está ali no fator lambda 1, ou seja, estequiométrico. Também uma outra coisa é que a gente precisa ali injetar uma tensão fixa de 2,5 volts ou 1,5 volts no pino amarelo, que é para a gente elevar o potencial do terra, da sonda, de 0 para 2,5 volts. Por quê? Porque se a gente tem 450 milivolts, se o sinal cair muito, ele não consegue passar para valores negativos, ele vai parar em 0 e a gente limita o sinal. Se a gente joga esse 0 para 2,5 volts, então a gente consegue trabalhar 2,5 volts para cima, 2,5 volts para baixo. Então o sinal ele acaba tendo aí uma faixa muito maior de movimentação, porque ele tem mais 2,5 volts para baixo, apesar que a gente não chega nesses limites, né? Em torno de 1 volt para cima e para baixo que funciona. Então esse daí é chamado de terra virtual, né? E daí para a gente manter a célula NERSC funcionando e equalizada, a gente utiliza a bomba de corrente, que nada mais é do que um circuito que injeta uma corrente positiva se a mistura estiver pobre ou uma corrente negativa se a mistura estiver rica. Então ele pode ficar invertendo o sentido da corrente para gerar essa variação e para tentar equalizar a célula sempre em 450 milivolts. E de acordo com o datasheet ali, essa corrente ela vai geralmente de menos 2 mA a 2 mA na bomba de corrente. E esse controle aí da bomba de corrente é realizado através de pulsos de tensão e utiliza aquele método de PWM, né, que ele fica modulando a largura do pulso para poder controlar. E daí vem a parte que é bem diferente da sonda comum. A gente não faz a medição na sonda, a gente faz a medição na saída da bomba de corrente. Por quê? A gente mede a quantidade de corrente que a gente está injetando, com isso a gente sabe quanto que a célula está fora da estequiometria, ou seja, quanto que ela está fora ali de 450 milivolts. Por exemplo, se eu precisar injetar 1 mA ali na sonda para ela equalizar, conforme uma tabela que tem no datasheet, eu sei que esse 1 mA equivale a um fator lambda específico. Então é essa compensação na bomba de corrente que indica o fator lambda. A bomba ela não para de tentar equalizar a célula conforme os gases vão passando ali, e com isso você gera um sinal que fica variando a todo instante. E a gente mede essa corrente através de um resistor shunt, que é um resistor que é para esse fim, medir a corrente, de 61 ohms, que ele fica em paralelo com um resistor que existe dentro da sonda, que é um resistor de calibração. Esse resistor ele fica entre os pinos vermelho e verde da sonda. E a gente faz essa compensação, esse controle, com um componente que é chamado de amplificador operacional. Hoje eu estou utilizando o LM358, que é um componente bem barato e fácil de encontrar, porém eu precisei alterar a alimentação ali do circuito de 5 volts para 12 volts, no amplificador operacional para conseguir trabalhar de 0 a 5 volts na saída do amplificador operacional. Então por causa disso eu tive que refazer a placa e eu já estou encomendando ela. Então vai ter já uma segunda versão aí. Então vamos ver o circuito aqui rapidinho. Como eu falei, não está terminado, mas eu vou mostrar aqui. Então pessoal, aqui mostrando para vocês, ó, eu coloquei condicionador aqui porque daí dá para ver o osciloscópio e a fonte também que está alimentando o condicionador e a sonda também. A sonda que eu estou utilizando aqui é uma 4.2, eu passei essa fita Kapton em volta para não queimar minha mesa, né? Ela isola a temperatura, só para eu poder fazer os testes aqui. Já vou mostrar ali o funcionamento, mas aqui tem essas duas pontas do osciloscópio, já vou mostrar mais perto aqui também, mas só para vocês terem uma visão geral, vou explicar um pouquinho dos sinais rapidinho. Aqui a gente tem dois sinais, um é o sinal da bomba de corrente e outro é o sinal do PWM de aquecimento, que são basicamente os dois controles que a gente tem na sonda, né? Então aqui a gente consegue ver, esses daqui são os pulsos de tensão que alimentam a resistência que faz o aquecimento da sonda. Então pode ver que toda hora ele fica desligando, ele afina, né? Ele fica bem fininho, desliga, daqui a pouco ele já liga mais largo já, aqui ó. Então ele é um controle inteligente de temperatura e ele fica modulando, né, os pulsos, deixa ligado mais tempo ou menos tempo para manter na temperatura ideal. Tá funcionando legal, tá mantendo a sonda bem aquecida. Aqui você consegue ver como que influencia, né? O consumo de corrente, ó, que tá em 1 ampere, 600, ele fica flutuante, né? Exatamente porque ele obedece a esses pulsos, né? Então quando o pulso aqui fica mais largo, a corrente sobe, quando o pulso fica mais fino, a corrente diminui aqui, ó. Quando desliga o consumo também. Então ele fica ajustando, né, para manter a temperatura ideal. Vou mostrar agora o outro sinal para vocês, que é o sinal da bomba de corrente, né? A bomba de corrente, como
dá para ver aqui no vídeo, ela fica injetando tensão o tempo todo de acordo com a necessidade da sonda. Então, se a mistura está pobre, ela vai injetar tensão. Se a mistura está rica, ela vai tirar tensão. Já que a sonda está fora e aqui está a nível do ar, né? Ela está tentando injetar tensão, né? Agora, só antes de mostrar perto, aqui tem um vidrinho de álcool. Só para vocês terem uma noção de que está funcionando, né? É claro que isso aqui não é um teste definitivo, né? Só para saber que o funcionamento dele está próximo do que deveria ser. O teste real vai ser feito no carro. E eu tô colocando a sonda aqui dentro. Daí os gases, eles vão entrando aqui e vão diminuindo, né? Então dá para ver que está caindo aqui e dá para ver que está caindo aqui também. Ele está passando mais tempo desligado. Se eu dar uma chacoalhada aqui, ó, dá para ver que ele responde. Sobe mais gases, né? Na primeira versão que eu tinha feito, tinha ficado extremamente mais estável, mas tinha algumas limitações. Eu passei para um outro componente, deu uma melhorada nas outras limitações, mas gerou uma certa estabilidade. E agora, tô com um componente de cada e tá terrível. Mas um dos problemas do componente é isso daqui, ó. Ele não consegue descer mais do que esse nível. Você vê que o nível mínimo é isso daqui. Isso daqui se deve ao modelo do componente que eu tô utilizando aqui. Só que com outro modelo que funciona, que ele chega até 0, né, que é o ideal, ele vai daqui até aqui, estava mais instável. Se vocês verem, tem uma fonte chaveada aqui, que é exatamente para ajustar, porque eu estou fazendo testes com tensões diferentes nos amplificadores operacionais. Então, assim, é bastante trabalho, mas ó, ele consegue chegar em níveis bem baixos aí de sonda, né? Ó, aqui já ficou bem baixa a sonda, a lambda, né? Ele até desligou, mas ele deveria desligar mais, na verdade, né? Pela limitação do componente, ele não desliga tudo. Ó, se eu tirar aqui, ó, a sonda, ó, ele já volta a subir, para tentar deixar a sonda pobre, e a sonda fica pobre. Agora eu vou mostrar mais perto para vocês. Então aqui está a placa, né? Mais perto aqui, ó, tem dois amplificadores operacionais duplos. Aqui tá um TL072 e aqui um LM358. Eu perdi o resto dos meus TL, então tá um de cada, que estragou um dos componentes agora há pouco, tive que substituir. Aqui tá essa gambiarra aqui que eu tô testando, né? Tensões diferentes na alimentação. Isso aqui vai ser corrigido na próxima versão, né? Eu tô alimentando ele com tensões maiores para ver se eu consigo um range maior, né, de movimentação do sinal. Quanto maior a alimentação, mais o sinal ele consegue chegar aos extremos, né? Daí aqui desse lado a gente tem os componentes de fonte, os capacitores para filtrar, o regulador 7805, né, que regula em 5 volts pro Arduino que está aqui atrás. Esses Zeners aqui são para proteção das portas analógicas do Arduino. Esse resistor verdinho é o resistor que é utilizado para fazer a medição do fator lambda. É um resistor de 61.9 ohms. Isso aqui é um fusível recitável para proteção aqui, caso tenha algum curto. E é basicamente isso. Eu estou utilizando aqui o conector mini-fit. Como eu já comentei, tem um Arduino aqui, Nano, e tem aqui um MOSFET que faz o chaveamento da resistência. O MOSFET não esquenta, fica bem morninho, não passa do limite de temperatura, o regulador também, então não precisa de dissipador. Mas é basicamente isso. Eu já estou finalizando aqui os testes. Assim que eu consigo uma estabilidade melhor, eu já vou para a segunda versão da placa. Mas o que dificulta muito aqui são os componentes. A maioria dos componentes que a gente compra no mercado, tanto no nacional como internacional, não é original. E isso acaba afetando muito o desempenho deles. Então é isso que está me complicando bastante aqui. Mas é isso, pessoal. Então eu estou utilizando aqui nesse projeto dois controles PID ou PID, que é basicamente um algoritmo de controle de malha fechada, tende a ser mais estável. E um controle é para bomba de corrente e o outro controle é para o aquecimento da sonda. Mas isso não está 100% certo ainda, talvez eu possa alterar isso até o final do projeto. E daí a gente já está quase finalizando aqui, a gente já falou da célula NERST, da bomba de corrente, e agora falando sobre a resistência. Essa resistência ela fica entre os pinos cinza e branco da sonda, e ela é alimentada ali com 12 volts, utilizando o PWM, e utiliza um driver MOSFET para acionar ela. E daí também tem uma outra grande diferença da sonda comum. A gente não mede a temperatura da sonda pela resistência, mas sim pela célula NERST de novo. A célula NERST ela tem que ter ali 80 ohms na sonda 4.2 e 300 ohms na sonda 4.9. Então isso mostra como que é complicado trabalhar com essa sonda. A gente tem ali a tensão de referência de 450 mV, a gente tem a tensão que a bomba de corrente está injetando e a gente tem esse pulso de medição de resistência, tudo no mesmo ponto. Então acaba tornando muito difícil separar esses sinais que estão acontecendo todos ao mesmo tempo. E para a gente saber aí a resistência que a sonda tá, a gente injeta ali um pulso e faz a medição desse pulso. Pode ser aí de 2.5 volts ou 5 volts, que eu estou fazendo testes e eu estou achando até melhor. De acordo com a queda de tensão que dá ali nesse circuito, a gente
consegue calcular qual que é a resistência pela lei de Ohm, que é a lei mais importante da eletrônica. Então esse pulso é gerado pelo pino 13 do Arduino e depois é lido numa entrada analógica para ver qual queda de tensão deu. Isso daqui foi uma das coisas que mais eu trabalho entender, porque como eu falei, acontece tudo ao mesmo tempo, e a queda de tensão que dá em cima desse resistor, dessa resistência da célula NERSC, é muito pequena, é cerca de 20 mV. Então você quase não vê, é basicamente um ruído, então é muito difícil trabalhar com isso. Inclusive, se tiver aí algum especialista em PID, queira me dar uma ajuda também na parte de calibração, entre em contato comigo aí, que essa ajuda vai ser bem-vinda também. Então aguardem os próximos vídeos que eu vou trazer as novidades, eu vou trazer o circuito, vou trazer tudo para vocês. Eu vou fazer o quanto antes, então não tem uma data ainda. Mas assim que tiver tudo pronto, eu vou trazer para vocês. Se você quiser aí aprender a desenhar essas plaquinhas aqui, dá uma olhada aqui no curso gratuito que tem no canal de desenvolvimento de placas de circuito. Se você gosta de injeção eletrônica programável, dá uma olhadinha também na outra playlist de Speeduino, que é uma injeção com Arduino, que é bem legal também. Então é isso, pessoal. Espero que tenha ficado o mais claro possível. É complexo, é isso que eu estou lidando no dia a dia. Então continuem acompanhando que logo já está saindo esse próximo vídeo. Beleza, pessoal? Então até lá e um abraço para vocês. Valeu, hein?